É uma honra para mim participar da semana Emagrecer. Uma semana onde você passará a refletir sobre o emagrecer e você como ser em processo de emagrecimento. Quando se fala em processo de emagrecimento, pensa-se de imediato no físico, no corpo, que precisa diminuir de peso. Mas, como somos seres psíquico, social e espiritual, existem vários fatores que possibilitam ou dificultam ou colaboram para o aumento do peso. Dificuldades e desafios que impedem o emagrecimento é o que nós vamos falar hoje. Mas principalmente iremos falar sobre as 4 chaves que quebram os desafios vividos com o processo de emagrecimento e a vida materna. Eu sou a Cassileide Diniz. Nas redes sociais vocês me encontram como Cassi Diniz. Eu sou psicóloga da linha existencial logoterapeuta. Eu atuo hoje como psicóloga em atendimentos online e presencial e sou também palestrante. Trabalhei muitos anos com treinamento e desenvolvimento de pessoas na cidade de São Paulo e tenho uma vasta experiência com desenvolvimento de pessoas. E hoje nós iremos falar um pouco mais sobre as 4 chaves que possibilitam uma melhoria de qualidade de vida, que possibilitam o autoconhecimento, que possibilitam quebrar esse processo de emagrecimento, quebrar essas dificuldades que você tem. Então, vamos falar das 4 chaves. A primeira chave é autocuidado. A segunda, autoperdão. A terceira, autocompaixão. E a quarta, autoinvestigação. Então, vivenciando essas 4 atitudes, além de quebrar os desafios vividos no processo de emagrecimento e na vida materna, você também perceberá que a sua vida vai fluir com muito mais leveza. Que depois, se você colocar em prática tudo que nós vamos trabalhar aqui nesse vídeo, você irá praticar atitudes diárias que vão contribuir para o teu crescimento pessoal, para a tua qualidade de vida e também para o teu crescimento profissional, porque todos estão ali interligados. Então vamos falar da primeira chave. A primeira chave é autocuidado. O autocuidado nada mais é do que a atenção que você vai dedicar a você mesmo. Um dos principais aspectos do autocuidado é reconhecer as nossas necessidades físicas, mentais e emocionais. Uma vez identificadas, devemos nos esforçar para que essas necessidades sejam atendidas, para que essas necessidades elas sejam vivenciadas por você todos os dias. Então, você já deve ter ouvido falar em autoestima e autoconfiança. O autocuidado está estritamente ligado a ambas, a autoestima e a autoconfiança. Pois, se nós não nos amarmos, nós não podemos amar os outros. Então, da mesma forma que somos capazes de cuidar de nós mesmos, muito mais podemos cuidar dos outros. Mas se não podemos, se não conseguimos cuidar de nós mesmos, como é que nós vamos cuidar das outras pessoas, né? Então vamos lá. Para que serve o autocuidado? O autocuidado, ele não é importante apenas, ele é crucial. Ele é muito crucial, tá? Então, estamos acostumados a nos sobrecarregar, de obrigações, a nos sobrecarregar muitas vezes de atitudes que consomem a nossa saúde. Então, as mulheres geralmente, elas são mais afetadas ainda, porque as mulheres, elas têm jornada dupla, né? Elas trabalham em casa, elas cuidam de filhos, elas trabalham fora, elas são muito atarefadas. Então, geralmente, as mulheres elas são muito mais afetadas nessa questão. E, além de cuidar da casa, de filho, elas também têm que se cuidar. Então, a cobrança é cada vez maior.
Mas o autocuidado é muito importante para todos, para todo mundo. Então todos nós temos que nos cuidar. Não importa o gênero, não importa a idade, não importa a posição social. É muito importante que nós tenhamos esse autocuidado, porque é benéfico para a nossa saúde física, para a mente, para o emocional e, consequentemente, melhora os relacionamentos. Vocês já perceberam que quando você está estressado, nervoso, com seus pensamentos confusos, com as suas emoções à flor da pele, geralmente afetam os relacionamentos. Então, o autocuidado vai possibilitar que você melhore não apenas a tua saúde física, mas também a tua saúde emocional. As pessoas que praticam o autocuidado, elas tendem a ser mais produtivas e eficientes. Sem mencionar também que essas pessoas, elas ficam muito mais produtivas, elas nutrem pensamentos positivos e elas cultivam um relacionamento consigo mesmo. Isso melhora ainda mais a autoestima e a autoconfiança. Então, como é que a gente pode fazer para realizarmos uma rotina de autocuidado? Então vamos lá, gente. O autocuidado é muito simples. Você vai começar a se autocuidar a partir do momento que você começa a verificar o que é melhor para você. Você vai começar a verificar quais são as atitudes que vão melhorar a tua energia, o teu desempenho no dia a dia, a tua autoconfiança. Quando você começa a identificar que você está cada vez mais produtivo e que você precisa fazer algo por você. Então são coisas muito simples que nós iremos fazer aqui. Eu trabalho com psicoterapia, e na psicoterapia, além do atendimento da psicoterapia em si, das técnicas que a gente aplica, eu trabalho muito nessa questão de se cuidar, de cuidar do seu emocional, de cuidar do seu físico. Eu falo muito para os meus pacientes de hábitos simples, que são questões de autocuidado. Se você que vai procurar uma psicoterapia, se você começar a fazer isso que eu vou te falar aqui, você vai ajudar em muito o teu terapeuta. Porque quando você começa a praticar essas atividades simples do dia a dia, automaticamente você vai melhorar as tuas emoções. Você vai ter muito mais energia, mais disposição, você vai diminuir a tua ansiedade. Então é preciso verificar o que é melhor para você e iniciar uma rotina de autocuidado que realmente você goste, mas sem obrigação de fazer aquilo que você não gosta ou simplesmente de fazer porque os outros acham que é melhor para você. É você que tem que fazer essa escolha, é você que tem que perceber os inúmeros benefícios que isso vai trazer para a tua vida. E quando você começa a se autocuidar com atitudes simples, você vai ver o quanto você vai melhorar a disposição, o quanto você vai melhorar a tua autoconfiança, a tua autoestima, a tua energia. Então, é sobre fazer o que é bom para você, como corpo, mente, coração e alma. Que você tem o autocuidado. E não é só ouvir os outros, não é só ouvir as outras pessoas, e não é só fazer porque os outros acham que é melhor, mas é fazer por si mesmo. E isso ocorre no momento em que você se pergunta: o que eu posso fazer por mim mesmo? Então, quando você começa a se perguntar: o que eu posso fazer por mim mesmo? Começam a surgir as respostas. O que é que você pode fazer por você para que você comece a ter mais qualidade de vida, para que você passe a ter uma maior autoestima, para que você passe a ter uma autoconfiança. Nos meus atendimentos em psicoterapia, várias pessoas chegam com essas queixas. Eu tenho uma baixa autoestima, eu não gosto do meu corpo, eu não gosto do meu nariz, eu não gosto de mim, eu não gosto do meu jeito de ser. Então, é aí onde precisa se trabalhar o autocuidado, para que essa pessoa comece a desenvolver em si um amor próprio. Então, o autocuidado é uma opção, o autocuidado é uma escolha, tá? Então, você precisa escolher cuidar de si próprio. Você pode até se inspirar em outras pessoas que você vê nas redes sociais, no Instagram,
blogueiros, artistas, pessoas do meio físico, atletas, mas não adianta só se inspirar nessas pessoas e não fazer. Você até pode se inspirar em outras pessoas, mas você precisa tomar a decisão de querer mudar. Você precisa tomar a decisão de cuidar de si mesmo com equilíbrio, sem exageros. A gente vê, eu já me deparei com pessoas na psicoterapia que começaram a desenvolver uma baixa autoestima e se inspirar nas pessoas que viam no Instagram e começaram a desenvolver algumas doenças psicossomáticas. Por quê? Porque ela passou a querer não comer mais para poder emagrecer, passou a fazer atividades físicas exageradas, a não se alimentar direito para poder ter o corpo que queria ter. E isso desenvolveu problemas hormonais, sequelas psicossomáticas, que é preciso fazer a psicoterapia para poder se conhecer e voltar a se cuidar de forma adequada. Entender que não existe um corpo perfeito, né? As pessoas têm um biotipo, têm os aspectos físicos, então você pode mudar sim a estrutura do teu corpo com autocuidado, com exercício físico, mas precisa respeitar o seu limite, sem exageros. Falar em autocuidado é falar de amor próprio. Gosto muito de uma passagem bíblica que quando Jesus estava pregando, os fariseus chegaram para ele e perguntaram: Jesus, qual é o maior mandamento da lei de Deus? E Jesus respondeu: amar a Deus sobre todas as coisas. E aí eles perguntaram: e qual é o segundo mandamento? E Jesus respondeu: o segundo mandamento é semelhante a esse: amar ao teu próximo como a ti mesmo. Mas aí eu te pergunto, como é que você pode amar o seu próximo se você não ama a você mesmo? Porque as pessoas que não se cuidam, as pessoas que não se valorizam, as pessoas que estão aí em depressão, que estão em ansiedade e que não procuram ajuda, elas não têm amor próprio, elas não praticam a valorização pessoal e a autoestima, que não amam a si próprias, como é que elas podem amar os outros? E aí eu te pergunto, como é que o outro vai te amar se nem você se ama, né? Então é muito interessante a gente começar a entender a importância do amor próprio. E aqui nós percebemos que o autocuidado está diretamente ligado a esse amor próprio. Então, nós vamos falar de algumas atitudes necessárias que é preciso fazer do autocuidado. Então vamos falar de atitudes simples do dia a dia. Então primeiro, quando você identifica que você precisa se autocuidar, você vai começar a observar a tua alimentação. Observa que tipo de alimentação você está tendo. Se você está exagerando em gorduras, frituras, refrigerantes, atitudes simples como tomar bastante água, atitudes simples como meditação, práticas de exercícios físicos, ter um objetivo de vida, buscar algo que te faz bem, lazer. Você está praticando lazer no seu dia a dia? Você está tirando um momento para você? Você está tendo um dia off? Dia off é aquele dia que você escolhe para não fazer nada. Você está praticando psicoterapia, está avaliando as tuas características, você está praticando o amor pelo próximo, solidariedade. Então aqui está ligado em cuidar de si, mas também cuidar do teu entorno, cuidar dos outros. Então essa foi a primeira chave que nós trabalhamos hoje, que é o autocuidado. E vamos partir para a próxima chave. A segunda chave é auto-perdão. E continuando, vamos para a segunda chave. A segunda chave é o auto-perdão.
O auto-perdão é um aprendizado necessário para uma vida equilibrada. Todos nós cometemos atitudes impensadas ou que pesam na nossa consciência, atitudes que causam desequilíbrio emocional. O perdão, para muitas pessoas, é bem difícil. É bem difícil de se dar o perdão, porque existem pessoas que são muito magoadas e elas têm dificuldades enormes de perdoar os outros. Nutrem sentimentos muito negativos e esses sentimentos negativos fazem muito mal, e esse não perdão que essas pessoas não conseguem dar prejudicam muito o seu desenvolvimento como pessoa. Essas emoções negativas que essas pessoas nutrem fazem com que elas fiquem magoadas, até mesmo desenvolvendo sentimentos tóxicos. Elas podem gerar ansiedade e, consequentemente, a pessoa pode cometer compulsão, comer compulsivamente devido a esse processo de ansiedade. Em um processo de transtorno de ansiedade, a pessoa pode desenvolver uma compulsão alimentar. Então é preciso se perdoar. Outro fator que deve também se levar em consideração é o ambiente em que se vive. Às vezes você foi criado num ambiente onde as pessoas comiam demais, incentivavam que você tinha que comer, raspar o prato, e essa questão de raspar o prato, você acabou tendo essa crença de que você precisava comer até raspar o prato, e muitas vezes não comer para se saciar. Então isso são hábitos alimentares que a família vai passando e que fazem com que você acabe assimilando isso, e por isso que as pessoas acabam comendo demais. Então, muitas vezes a mesa farta incentivam as crianças a comer bastante e desenvolver atitudes compulsivas, né? Hábitos não saudáveis nessa época da infância também podem desenvolver obesidade ou tendência à obesidade. Então, diante disso, você pode estar em uma situação em que você não sabe a quem perdoar. A quem perdoar primeiro, se a você ou se as outras pessoas, por você ter chegado à situação em que você chegou. Mas, entenda sempre uma coisa, esse ponto de vista nos aprisiona, porque a gente fica sem saber quem é que devemos perdoar primeiro. O primeiro a ser perdoado somos nós mesmos. Então nós temos que nos perdoar por ter feito tudo que nós fizemos, perdoar por ter comido demais, perdoar por não ter se regrado, ou perdoar por qualquer situação que a gente tenha feito. Mas para se chegar a esse ponto, é preciso ter uma consciência avançada. É preciso que a gente tenha uma consciência avançada, porque para algumas pessoas perdoar os outros já é muito difícil. Imagina perdoar a si próprio, né? Então existem pessoas que não conseguem se perdoar. Então a autocrítica, o perfeccionismo, a ansiedade, a depressão, a prática do não perdão deixam as pessoas em situação de não praticar o auto-perdão. Então é preciso e é fundamental praticar o auto-perdão para que a gente possa mudar o rumo da nossa vida, para a gente realmente se tornar a pessoa que a gente quer, as pessoas que nós queremos ser. Então, se perdoar por atitudes que te prejudicaram, por atitudes que você cometeu consigo mesmo, dar um novo significado à tua vida, agir de forma diferente e se sentir merecedor. Então é muito importante que você se sinta merecedor de tudo mesmo que você deseja e de tudo que você fez dos erros passados e você precisa consertar. Então assim, se perdoar é dar uma chance para você fazer diferente, é dar uma chance para você fazer de uma forma melhor. É perdoar a uma mudança de pensamento para ter atitudes melhores e sem culpa. Então assim, você fica pensando o tempo todo nas situações que você fez, do que as pessoas fizeram com você, você fica pensando o tempo todo naquilo que você fez consigo mesmo ou de algo que você fez que você não consegue se perdoar, isso gera culpa. Então é preciso se livrar dessa culpa
e se livrar dessa culpa, ok? Eu errei, mas agora eu posso fazer diferente e seguir. Então é preciso entender isso, é preciso que você se pergunte: o que é que eu posso fazer com isso? O que é que eu posso fazer com o que aconteceu? Tá? Se livrar e seguir, isso é aprendizado. Ou você pode perguntar para você mesmo: que aprendizado eu terei disso? Eu tirei disso? Se não posso mais voltar atrás, então qual é o aprendizado que você tirou dessa situação? Essa situação que te causa culpa, que você se arrepende, procura ver qual foi o aprendizado que tirou disso, né? E se você está acima do peso e você não consegue, você não pode ficar se sentindo culpado por comer demais. É preciso se auto-perdoar, mas é preciso também compreender quais são os pensamentos que estão te levando a isso. Será que não é uma ansiedade? E a ansiedade muitas vezes leva você a comer demais. Então, agora é se perdoar. Por que estar com esse corpo, que é um corpo desejado, aceitar que precisa agir diferente, aceitar que precisa fazer diferente, observar os seus pensamentos e memórias, essas memórias que estão passando aí na sua cabeça, que te deixam mal, é isso que reflete em você, que pode fazer com que essas memórias do passado que estão vindo para você, elas estão te prejudicando. Então, começa a observar seus pensamentos. Que tipo de pensamento você está tendo? O que é que você pode fazer com esse pensamento que você está tendo? Você pode afirmar para você mesmo: eu me liberto dessas memórias que não estão me fazendo bem, que eu me liberto dessas memórias que estão me fazendo mal, eu fico em paz com isso e vou viver diferente a partir de agora. Daqui para frente eu vou fazer diferente. Então você precisa falar isso para você, identificar quais são essas memórias que estão te fazendo mal e começar a se tratar com mais gentileza. Tá? E quando você se sente culpado por ter tomado 2 litros de refrigerante, por exemplo, por ter abusado da feijoada, por ter comido bolo demais, ou por comer 4 pães por dia, você precisa se livrar dessa culpa. Você não precisa mais ficar com essa culpa, porque isso só faz mal para você. Começar a compreender: eu comi 4 pães, mas a partir de agora eu não quero mais fazer isso. Porque quando você come compulsivamente e fica se sentindo culpado, isso vai piorar. Então se auto-perdoe, comece a dar um novo ressignificado, se trate com gentileza e comece a diminuir esses pães, essas feijoadas aí, né? Então aqui eu não falo apenas de se sentir culpado por estar gordo, eu falo também de um auto-perdão em todas as esferas. Se perdoar em todas as esferas, algo que você fez para você que te deixou mal, algo que você fez para você ou para os outros que não foi bom para você. Então se perdoe e depois perdoe o próximo. O perdão é fundamental para se ter uma vida tranquila e com paz de espírito. Então é preciso você aprender a trabalhar essa questão do perdão. O não perdão aprisiona o ser humano em conflitos emocionais, que pode levar a vários transtornos mentais. Então é muito importante. O não perdão te deixa aprisionado em relações mal resolvidas. Então quando você perdoa, você se liberta e você liberta o outro também. Então foi comprovado cientificamente que perdoar ajuda a diminuir o estresse, a diminuir a ira, a diminuir a raiva, ajuda a diminuir a depressão, melhora o nosso estado de ânimo, aumenta a autoconfiança e melhora as relações em geral. Então o perdão é fundamental para melhorar a nossa qualidade de vida. Então, o perdão, ele também melhora a saúde física, melhora as nossas atitudes em relação à vida e faz com que nós passamos a olhar para a vida com outros olhos. Então, se você que está aí do outro lado, não consegue perdoar, tenta fazer essa avaliação, começa se perdoando e depois perdoa o outro. E o sentimento de perdão é maravilhoso. Quando você perdoa o outro, você se liberta daquela situação. Então, o perdão ele faz com que a gente viva de uma forma mais leve, tá? E quem praticou o auto-perdão percebe que é muito importante perdoar para também ser perdoado.
E as outras pessoas são beneficiadas com isso também. Então, nessa jornada diária, é preciso, de tantos desafios que a gente tem na vida, é preciso se perdoar e perdoar os outros. Então, nós podemos fazer aqui um exercício, tá? Então, eu vou pedir para que vocês falem em voz alta com vocês mesmos. Nesse momento, vocês vão dizer para vocês mesmos: eu me liberto desta situação em que eu não quero mais sentir essa insatisfação com essa memória. E você vai precisar fazer as pazes com você mesmo. Então, vê qual é a memória que está te fazendo mal. Eu me liberto dessa memória, eu me liberto desse pensamento, desse momento que eu estou vivendo, daquilo que eu passei, eu me liberto disso. Daqui para frente, eu não preciso mais dessa situação. Você precisa dizer isso. Outra coisa que é muito importante para essa prática do perdão é a meditação. Então, a meditação é uma atividade que ajuda muito a se libertar dessas memórias indesejadas. Se você não pratica ainda meditação, tenta fazer a meditação. Eu indico muito o Mindfulness, que nós vamos falar aqui, e vamos até fazer uma sessãozinha de Mindfulness no final desse vídeo, para que vocês entendam. O que é o Mindfulness? É atenção plena, é estar no momento presente. Então, a meditação acalma a mente, acalma e silencia e faz com que você fique muito mais tranquilo, tá? Caso você não consiga praticar o perdão, é preciso que você... E o auto-perdão, se você não consegue praticar o perdão e o auto-perdão sozinho, é necessário que você busque alguém, que você busque ajuda. A psicoterapia é fundamental e o psicólogo ele vai te conduzir a descobertas do perdão, tá? E se você não quer ir ao psicólogo, você pode também procurar uma direção espiritual daquilo que você acredita, da religião que você tem, também pode ajudar nisso. Para você se auto-perdoar. O autoconhecimento é fundamental. Então, quando você passa por essa etapa do autoconhecimento, do auto-perdão, da autoavaliação, você vai conseguir compreender isso. E eu finalizo essa fala sobre o auto-perdão parafraseando o Will Lucasi, que quando ele dizia assim: perdoar a si mesmo, embora seja um ato solitário, é o modo mais prático de fazer as pazes com a única pessoa que pode te destruir de verdade e mais cedo, você mesmo. Então, agora nós vamos para a próxima chave, que é a compaixão. E vai acompanhando aí que depois da compaixão a gente vai fazer uns exercícios práticos aqui, ok? Exercícios que vão ajudar você nessa autoavaliação, exercícios do perdão, exercícios de presença. Então, a terceira chave é a autocompaixão. Para você que se critica muito, que não se perdoa quando você faz algo indesejado, que se pune por ter cometido alguns erros, algumas falhas, tá? Então, você que é muito duro com você que se flagela, você que não consegue se perdoar. Então, assim, começa a entender que você precisa ter um novo olhar sobre você. Não se preocupe se você está fazendo tudo isso, porque você é como a maioria das pessoas. A maioria das pessoas ficam aí se flagelando, ficam aí se criticando, tá? Isso não é bom. Mas se você puder usar a autocompaixão, se você começar a ter compaixão por você mesmo, isso vai te ajudar a se livrar dessas atitudes. Essas atitudes que estão te prejudicando. Então eu vou te ensinar como é que você deve fazer para ter mais autocompaixão, tá bom? A gente vai falar um pouquinho como é que você tem que fazer para ter mais autocompaixão, melhorar a tua autoestima. Primeiro, nós vamos entender o que é autocompaixão. Autocompaixão nada mais é do que a habilidade de lidar com os nossos fracassos, nossas falhas, com os nossos erros e as nossas imperfeições. Então, quando nós temos uma postura mais amável conosco mesmo, quando a gente tem uma postura mais compreensiva, de uma forma carinhosa e não criticando ou se autoflagelando. Um dos ramos da psicologia, a psicologia positiva, fala muito sobre a autocompaixão. A psicologia positiva estuda a autocompaixão. E os estudiosos da psicologia positiva, eles classificam a autocompaixão
compaixão como 3 pilares. E nós vamos ver esses 3 pilares agora. Primeiro pilar, autogentileza. Então é preciso que você pratique a gentileza com você mesmo, tá? Então é uma gentileza versus julgamento. Se antes você julgava e você se criticava, você se flagelava diante das atitudes que você tinha, agora você vai ter gentileza com aquilo que você fez. Por que eu fiz isso? O que me levou a fazer isso? E começar a enxergar as suas atitudes com gentileza. Então, você que fofoca, você que fala mal dos outros, você que come muito, você que não se cuida, você que não pratica exercício físico, você que não tem o autocuidado. Então, passa a se enxergar com mais gentileza, começa a ser mais suave, para de se criticar, critica-se menos, começa a assumir uma postura de mais leveza diante dos erros e atitudes que você comete na sua vida. Porque muitas vezes os nossos erros e atitudes fogem do controle e algumas coisas a gente comete sem ter essa intenção, tá? Então, esse primeiro pilar é você começar a ter mais gentileza com você mesmo. O segundo pilar é a humanidade versus o isolamento. A humanidade é a humanidade comum, é você perceber que, assim como você, várias pessoas também agem assim, porque nós somos seres humanos e somos seres imperfeitos e que cometemos erros, né? Sempre dizemos isso, que errar é humano e que, porém, permanecer no erro é burrice e é assim esse ditado popular. Então, assim, o que não podemos é permanecer no erro, porque errar é humano. Então a gente precisa entender, eu errei, o que é que eu posso fazer agora com esse erro? Como é que eu posso me perdoar disso? Como é que eu posso entender o que eu posso fazer com isso? Então é um aprendizado, tá? Mas no contexto da autocompaixão, nós devemos olhar para o nosso erro com gentileza. Ter gentileza e entender que nós não erramos sozinhos, que várias pessoas cometem erros, porque é normal o ser humano errar. Então, nós somos imperfeitos e nós precisamos perceber que não estamos sozinhos. É lógico que precisamos nos avaliar, é lógico que precisamos começar a ter um olhar diferenciado. Não é porque todo mundo erra que a gente vai errar, não é porque todo mundo comete coisas erradas que nós vamos cometer. Não, não é isso. Mas é preciso que a gente comece a se melhorar, mas entender que errar é humano. Então, vamos para o terceiro pilar. O terceiro pilar da autocompaixão é o Mindfulness. O Mindfulness é a atenção plena, tá? É parecido com a meditação, porém é uma outra ramagem. É você prestar atenção ao que está acontecendo. Atenção plena é você identificar seus pensamentos, é você identificar seus sentimentos, é você identificar suas emoções. Presta bem atenção aos seus pensamentos, seus sentimentos e emoções. Por quê? Os pensamentos geram sentimentos e emoções. E esses sentimentos e emoções, eles vão te fazer mal. Então você precisa entender que tipo de pensamento você está nutrindo. Se são pensamentos bons, você vai ter sentimentos bons. Se são pensamentos ruins, você vai ter sentimentos ruins. Então é preciso olhar para si mesmo de forma prática, de forma a praticar a autocompaixão. E praticar a autocompaixão, por exemplo, é quando você não consegue cumprir a dieta. Você não consegue cumprir a dieta, então ter autocompaixão. Eu comi um chocolate a mais, eu comi um bolo a mais, e começar a perceber o que é que você vai fazer com essa falha. Você falhou, ok, mas não precisa se punir por isso. Então não precisa punir porque você falhou. Porque se você começa a se punir, isso pode levar a uma compulsão alimentar, né? Então nós vamos fazer agora um exercício prático. Preste atenção ao exercício prático. Se você puder anotar, pega um papelzinho e anota aí, senão vai me respondendo mentalmente, tá bom? Esse exercício prático, como é que você trataria um amigo? Se você tem um amigo para tratar, como é que você trataria um amigo? Esse exercício foi criado pela doutora Christian Neff. Possivelmente, a princípio, a pesquisadora tem um tema compaixão, tá? A ideia é pegar um pedaço de papel e responder as seguintes questões. Então, se der tempo, dá pausa aqui no vídeo, vai lá pegar um pedaço de papel e responde essas questões que eu vou te perguntar aqui, tá bom? Primeira questão. Primeiro,
Pense nas vezes que um amigo próximo se sentiu muito mal sobre ele mesmo ou estava passando alguma dificuldade. Qual seria a sua reação? Por favor, escreva o que geralmente faz, o que você fala e o tom como você fala com seus amigos nessa situação. Então, se o teu amigo se sentiu mal sobre ele mesmo ou estava pensando em alguma dificuldade dele, como é que você reagiria com ele? Então escreve aí, tá bom? A segunda questão é, agora pense nas vezes que você se sentiu mal consigo mesmo. Ou passava por alguma dificuldade. Então, qual foi a sua reação nessa situação? Em que você se sentiu mal consigo mesmo e em que você passava por alguma dificuldade. Por favor, você geralmente faz o que você fala. Então, é o tom como você fala para você mesmo. Presta bem atenção, escreve aí no papel essas reações, tá bom? Então, a terceira questão é: você notou alguma diferença? Se sim, se pergunte as razões disso acontecer. Quais são os fatores e os medos que levam você a tratar você mesmo e os seus amigos de uma maneira diferente? Nas questões anteriores, a gente perguntava como é que você trata os seus amigos quando eles estão se sentindo mal. Então, nessa questão, a gente pergunta para você ter essa reação, fazer essa comparação de como você trata os outros e como você trata a si mesmo, tá? Então, por favor, na quarta questão, vamos à quarta questão. Por favor, escreva quais as coisas que poderiam mudar se você respondesse a si mesmo da forma que geralmente responde a um amigo quando está sofrendo. Então, como é que você responderia a você mesmo? Responda da mesma forma como você responderia a um amigo seu quando ele está sofrendo. Então, isso aqui é um exercício para autocompaixão, tá bom? E agora, gente, nós vamos fazer o Mindfulness. O Mindfulness é uma técnica de atenção plena. Então, eu vou fazer rapidinho, você aí sentado onde você estiver. Se você estiver sentado agora, você senta, tá bom? Eu vou pedir para você fechar os olhos e eu vou pedir para você respirar profundamente. Eu vou te ensinar agora uma técnica que eu sempre faço no consultório com os meus pacientes, eu oriento que eles façam todos os dias. É uma técnica que diminui a ansiedade, ela sendo feita todos os dias, chama a respiração diafragmática. Uma técnica da respiração diafragmática que vai nos ajudar muito a ter uma atenção plena. Eu vou pedir para que vocês fechem os olhos, inspire contando até 3, segura e conta até 5 e sopra pela boca, bem devagar, contando até 6. Então vamos lá, eu vou fazer e vocês repetem aí. E eu vou pedir para que vocês façam mais uma vez. Inspira, contando até 3. Segura, conta até 5. E solta pela boca, bem devagar, contando até 6. Essa é uma técnica muito importante. É uma técnica do acalme-se que vai ajudar. Você precisa fazer essa técnica durante 30 vezes. Se você fizer isso todos os dias de manhã ou à noite, isso vai te acalmar muito, vai fazer com que você fique bem mais calmo para desenvolver as suas atividades diárias. Uma outra técnica que a gente vai fazer agora é o Mindfulness, tá? Eu só vou pedir para que vocês sentem bem confortável, fechem os olhos. E aí, inspira profundamente, contando até 3. Segura o ar, conta até 5
e solta contando até 6. Mas nesse momento eu quero que vocês continuem respirando e prestem atenção a 5 sons. Quais são os sons que você está ouvindo aí nesse momento? Silencia, eu vou silenciar daqui, você silencia daí e você procura 5 sons. De olho fechado. Ok. Inspira. Presta atenção na sua respiração, no ar que entra e no ar que sai. Tá? E nesse momento nós vamos fazer a quarta chave, que é a quarta chave para você quebrar essas barreiras que te impedem do emagrecimento. Agora é a auto-investigação. Você vai fechar os olhos, respirar, praticando essa respiração que eu te ensinei, e você vai começar a investigar. Tenta investigar, trazendo para a consciência quais foram os motivos e quais são os motivos que te levam a comer tanto. Quais são os motivos que te levam a comer compulsivamente? Quais são os motivos que te levam a comer por ansiedade? Tenta fazer uma investigação desde a infância, de quando você era criança, de quando você era pequeno, o que você comia, que tipo de comida você comia. Tenta, de olho fechado, respirando, fazer uma investigação de como eram os hábitos alimentares na sua casa, o que as pessoas comiam na sua casa, o que os seus pais te ofereciam. Tenta fazer uma investigação de como era você na sua adolescência, que tipo de alimento você comia, quais eram os hábitos alimentares que você tinha e o que te levou a tudo isso, a não conseguir ter uma alimentação regrada. Faz uma reflexão, uma investigação de por que você não consegue se perdoar. Faz uma autoinvestigação para entender quais são os sentimentos que você nutre. Se é raiva, tristeza, ódio, mágoa, rancor, ou se são sentimentos bons. Os sentimentos de alegria, de satisfação, de paz, de amor. Então, a tua vida ela vai basear, ela vai seguindo, você vai seguir para uma vida muito mais feliz, com muito mais propósito, dependendo dos sentimentos que você nutre. Quais são os sentimentos que você está nutrindo agora? Faz uma autoinvestigação. Se autoinvestiga. Os sentimentos que você nutre agora são sentimentos de mágoa, de tristeza, de rancor, de não perdão, de falta de compaixão. Se são esses sentimentos, eu sinto muito dizer, tua vida vai ficar cada vez pior. Mas se você começa a praticar essas 4 chaves que falei até agora, tá? Que é o autocuidado, a autocompaixão, a autoinvestigação. Se você começa a praticar o auto-perdão,